Fala pessoal, aqui é Fernando Mendonça e nós vamos fazer o react desse vídeo do Bolsonaro com o Datena, em que ele chama o Lula de pinguço. E eu vou mostrar para vocês que esse vídeo é uma aula de comunicação da extrema-direita, Steve Bannon, e que a esquerda e a imprensa institucional caiu na armadilha. Nós vamos passar esse vídeo desse react ponto por ponto, eu vou mostrar para vocês como isso aqui, na verdade, é Steve Bannon purinho. Isso aqui é a estratégia da extrema-direita de propaganda, e a esquerda e as mídias tradicionais, aqueles que se dizem contra o Bolsonaro, caíram e estão divulgando esse vídeo, achando que esse vídeo é um contra o Bolsonaro. Não é. Na verdade, esse vídeo ajuda o Bolsonaro. Então nós vamos passar a fazer o react, vamos passar esse vídeo ponto por ponto, e a gente vai mostrar como isso é estratégia de Steve Bannon. Esse é um assunto que eu estudo muito, e eu fico impressionado, depois de tudo que aconteceu, como a esquerda e a mídia não têm domínio sobre esse tema, porque claramente eles caem nas mesmas armadilhas. Isso aqui é uso de técnica de persuasão, puro, puro, puro. É algo que a gente comenta, eu já fiz vídeos nos meus canais falando sobre isso. Eu falo com jornalistas, com pessoas políticas, e todo mundo, quando a gente fala, trata com um certo desdém. Mas olha, eu em 2020 fiz vídeo mostrando, no meio da pandemia, o Bolsonaro caindo na rejeição, a rejeição do Bolsonaro explodindo, a aprovação do Bolsonaro caindo. Em 2020, eu fiz vídeos lá no meu canal mostrando que o Bolsonaro ia se recuperar. Não deu outra, tanto é que o resultado do primeiro turno indo para o segundo turno. Então, antes de qualquer coisa, curte o canal Fernando Mendonça, dá joinha. Também tem um canal Bancada Carioca, que a gente faz uns podcasts, webcast, toda segunda-feira com análise política, eu e a galera do Bancada. Tem meu canal Fernando Mendonça, dá o like, curte, escreve comentário, e tem o canal do Bancada. Então vamos lá. Vou contar como é que eu cheguei nesse vídeo para me motivar a fazer esse react, mostrando para vocês, porque eu fico impressionado. Eu falei, cara, não vou guardar essa informação para mim. Como é que eu chego nesse vídeo? Eu não cheguei nesse vídeo pelo Twitter. Eu simplesmente, alguém num grupo de WhatsApp mandou esse vídeo. E aí eu fui ver, né? Eu, particularmente, quando vi, sem olhar comentário de nada, eu pensei, caramba, esse vídeo aqui é muito bom pro Bolsonaro. Esse vídeo aqui convence, converte e vota o Bolsonaro. E, assim, me assustou, mas eu falei, cara, é uma boa peça. Mas aí eu fui pro Twitter. E, cara, aí que eu me assustei quando eu vi quase 100% de influenciadores, artistas, imprensa, dizendo: Bolsonaro está desesperado, é desespero, já está cantando para subir, acabou, blá, 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 blá. Isso, confesso para vocês, que me assustou muito. Aí caiu minha ficha. Eu falei, Fernando, eu falei comigo mesmo, cara, o Bolsonaro utilizou estratégia de Steve Bannon, extremo direito de persuasão, e funcionou de novo. Lembrando, não sei se vocês lembram disso, mas recentemente teve uma briga no QG de campanha do Bolsonaro, e quem reassumiu o comando da comunicação do Bolsonaro foi ele mesmo, o Carlos Bolsonaro. E ele é expert, ele é PhD nessa estratégia extremo-direita. Então esse vídeo aí é puro Steve Bannon, é puro Carluxo. É aquela estratégia, Carlos Bolsonaro, o 02, a estratégia de convencimento da extrema-direita. Então eu vou passar, vamos analisar direitinho, vou mostrar para vocês como funciona essa estratégia. Eu vou até fazer remissão a alguns vídeos antigos que eu fiz, que eu falei sobre a estratégia de persuasão que o Bolsonaro usava, que são as mesmas estratégias que o Trump usava. Então vamos lá, vamos devagarinho. Primeiro, deixa eu até aumentar aqui para vocês verem melhor. Acho que é melhor assim, ó. Acho que é melhor assim. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Primeira coisa, antes vamos dar o contexto desse vídeo. Primeira coisa, vejam que quem está nesse vídeo é o Datena. Datena é um jornalista popularesco que tem programas muito populares, que atinge muito a classe C, D e E, aquela coisa de justiceiro, de tudo certo e tal. Tá o Datena
nessa imagem. É uma reunião que tem o Datena declarando apoio ao Bolsonaro. Nesse contexto, Bolsonaro faz o discurso contra Lula chamando de pinguço. Então, nesse texto, nós temos o Datena, e agora eu vou chamar o segundo ponto que me assustou muito. Reparem no Bolsonaro. O Bolsonaro, quando ele dá entrevista, geralmente ele está de terno ou ele está com aquele casaquinho fechado. Por que do casaquinho fechado? Se vocês repararem, aquele casaco é muito parecido com o que os presidentes norte-americanos usam. Aquilo não é à toa, aquilo é estética americana. É uma remissão. Nada que o Bolsonaro faz, gente, bolsonarismo, nada é à toa na comunicação. Tudo tem um porquê. É Steve Bannon, estratégia de comunicação nível pesado. Você acha que é tudo mal feito, que é tosco porque são toscos? Não é. É tudo pensado. Só que nesse caso, Bolsonaro não está com nenhum dos dois, não está com o seu terno e não está com o seu casaquinho. Ele está com uma blusa social, né, e uma gravata. Eu tenho formação protestante, eu tenho formação evangélica. Quando eu olhei, eu falei, cara, essa estética aí é a estética de pastor neopentecostal. Quando eu vi o Bolsonaro em pé dessa forma, na hora eu lembrei do Edir Macedo. Os pastores de igreja neopentecostais, geralmente, eles usam essa farda aí. Não é de pentecostal, de neopentecostal. Neopentecostal são as igrejas que pregam teologia da prosperidade, que você, se você dizimar, você vai ganhar dinheiro. Igreja Universal, Edir Macedo, R.R. Soares, Igreja da Graça, Valdomiro Santiago. Pode ver, até essas genéricas que existem por aí, você pode ver, igreja neopentecostal, geralmente o pastor não está de terno, ele não está de blazer, ele usa a blusa social branca, a gravata e a calça social. Quer ver? Eu até trouxe aqui, deixa eu até compartilhar a tela aqui, da imagem do Bispo Macedo, para vocês entenderem essa estética. Porque quando eu vi, eu falei, cara, isso aí é Bispo Macedo. Isso é Bispo Macedo. Olha, eu vou compartilhar a tela aqui, gente. Olha aqui. Olha aqui. Olha o Bispo Macedo. O Bispo Macedo pregando, tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui essa blusa branca. Aqui, ó. Aqui do lado, aqui na lateral, vocês conseguem ver melhor. Ele sempre usa essa roupa. E olha, e quando você vê o Bolsonaro fazendo assim, ó, ele tá falando assim, ó. Cara, isso é muito Bicho Macedo. Muito Bicho Macedo. Muito Bicho Macedo. Muito Bicho Macedo. Isso é a Igreja Universal. Então, deixa eu voltar a tela lá pro nosso vídeo. Olha o contexto que se dá essa fala. Olha o contexto. José Luiz da Atena, um jornalista popularesco que atinge classe C, D e E. Bolsonaro com roupa de pastor neopentecostal, fazendo gesticulações neopentecostais. E aonde a igreja neopentecostal tem força? Na classe C, D e E. Então, esse vídeo é montado para comunicar com a classe C, D e E, que é justamente aonde Bolsonaro tem dificuldade de voto. A posição da câmera também me chama a atenção. Me chama a atenção. Eu não sei. Isso aí pode ser viagem minha. Porque eu vi uma foto dele de frente, mas todas as filmagens são feitas com o Bolsonaro de lado. E não geralmente, vocês pegaram as falas do Bolsonaro falando, as câmeras ficam de frente para o Bolsonaro. Não fica de lado. Nessa posição que o cerimonial colocou as câmeras, ficou aparecendo o Datena, o Bolsonaro, não aparece o público com a reação deles, entendeu? Não aparece o público. E fica uma coisa bem igreja evangélica mesmo. Ali tem um púlpito. Isso é um púlpito, gente. Então você tem o Bolsonaro pregando, falando a fala do Lula pinguço. E vocês vão ver que a narrativa é toda voltada para a classe C, D e E. Justamente a classe que o Bolsonaro tem problema. E da esquerda,
comentando, chamando de desespero, divulgando esse vídeo. Esse vídeo já deve ter batido, só no Twitter, já tem 1,5 milhão de visualizações, um tweet, imagina o resto está sendo reproduzido, que está rodando todas as redes bolsonaristas. Então, vamos começar a analisar ponto por ponto a fala, porque vocês vão entender por que eu estou chamando a atenção disso. Vamos lá? Vamos lá, vamos começar. Se vocês botarem um pinguço para dirigir o Brasil... Primeira coisa, se vocês botarem um pinguço para dirigir o Brasil. Pinguço, linguajar altamente popular. Por que o Bolsonaro está fazendo isso? Porque ele sabe que a voto não é um voto dele, a votação não está sendo para ele, os seus números não é a pessoa votando no Bolsonaro, na verdade é a pessoa votando contra a pessoa do Lula, que a pessoa do Lula tem um histórico, né, de colado de questões de corrupção, e ele bota uma questão moral, pinguço, isso no popular, isso é desmoralizante. Então ele começa esse trecho, engraçado que esse trecho foi recortado, acho impressionante isso. Esse trecho, como é a dúvida para cá, CDE, chamando o Lula de pinguço. E claro que acho que nem Datena estava participando disso. Datena foi completamente usado. Ele nem sabia que Bolsonaro ia chamar um cara de pinguço. Mas vamos lá. Coloca esse pinguço. Um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção. Olha aí. Chama Lula de pinguço, de início, desmoraliza a figura do Lula, e agora ele fala de corrupção, que se você pegar qualquer pesquisa qualitativa, é o grande problema do Lula e do PT, a corrupção. Então ele traz a corrupção para colar no Lula, falando para essa classe C, D e E. Então, um rastro de deboche para com a família brasileira. E olha, ele usa a palavra deboche com a família brasileira. Então ele está comunicando para o povão. Então ele está falando, já começa a falar de família. Aí ele traz conceitos conservadores, que é o que ele impulsiona nas classes mais apolitizadas da população. É esse conceito de família, moral. Então, pinguço, corrupção, é proteger, que ele tem rastro contra a família, entendeu? Que ele coloca. De ataques a padres, a pastores. E aí o que ele faz? Traz para a religião. Gente, vocês estão vendo que isso aqui que está montado é para classes muito mais pobres, e ele fala pastores e padres. Por quê? Porque ele sabe que nos evangélicos tem uma votação alta, então ele fala da perseguição, uma eventual perseguição de Lula contra pastores, mas ele fala de padres, porque ele tem um espaço ali de crescimento, avalia a campanha do Bolsonaro, na Igreja Católica, principalmente nos carismáticos, né, que são um pouco mais parecidos com os evangélicos, e é um setor da Igreja Católica que é muito engajado. E esse setor engajado, se ele pega essa militância para ele, ele consegue converter outros católicos para votar nele. Então, olha como é que a narrativa, e você achando que era desespero e tal, olha essa narrativa que ele está colocando. Eu já vou falar desse tom de voz dele, mas deixa ele terminar de nomear os grupos. De ataque às Forças Armadas. Agora ele apela para as Forças Armadas. Por que ele apela para as Forças Armadas falando da classe C, D e E? Porque Forças Armadas tem aquele conceito de ordem, de segurança. Olha, fala de ataque aos policiais. Ele vai falar de policiais agora. De ataque aos policiais. Você está vendo? Porque é uma mensagem de ordem para essas populações mais baixas que sofrem com a segurança. Então ele está falando do aspecto institucional. E é uma coisa até que agora eu vou falar desse tom de voz dele. Deixa eu ver só continuar um pouquinho. Vocês acham que vai dar certo? Ele fala, você acha que vai dar certo? E aí ele está nesse tom um pouco mais exaltado. E aí todo mundo começou a falar, ele está desesperado, está destemperado. Aí é que tá, ele está usando aqui uma tática que eu lá em 2020 falei que ele usou na pandemia e funcionou, ele está usando agora, que eu chamo de tática do muro de Trump. Que essa tática é o seguinte, você faz uma posição exagerada, funciona assim, isso é persuasão puro. E estive vendo isso direto. Você faz uma posição exagerada para levar a opinião pública a um ponto mais próximo onde você quer. Como assim? Vamos lá. No meio da pandemia, Bolsonaro disse que
não ia fechar nada porque ia acabar com a economia. Era uma posição exagerada. Todo mundo sabia que não tinha como Bolsonaro manter o comércio aberto. Só que na cabeça popular, isso é psicologia de massas, soa a seguinte mensagem: ok, o Bolsonaro está exagerando, mas ele está preocupado com a economia. E isso é fogo, porque o Steve Bannon faz uma análise a médio e longo prazo do decorrer político de forma fria. Eles sabiam que ia chegar a vacina antes das eleições, que íamos ficar um período de normalização, que o assunto pandemia ia esfriar e ia haver a questão econômica do emprego. Então, para a população ficou que o Bolsonaro era preocupado com o emprego das pessoas, entendeu? Com a economia. Isso é o muro de Trump. Trump falava: o problema da imigração, vou construir um muro separando os Estados Unidos do México. Dá para fazer um muro? Não dava. Mas era exagerado. Mas na cabeça do trabalhador americano ficou a cabeça: não, o Trump está exagerando, mas ele está preocupado com a questão dos imigrantes roubando os nossos empregos. Isso é a tática do muro de Trump. Bolsonaro está exagerado aqui, nesse contexto, para dizer o seguinte: está dizendo o seguinte, que o Lula é um meteoro que está vindo para o Brasil, que vai atacar o Brasil, vai destruir tudo. Vocês vão continuar vendo na fala dele. O que fica na cabeça do cidadão com a CDE? Não, o Bolsonaro pode estar exagerando com o Lula, mas o Lula é um problema. Vocês entenderam como funciona? Se o Bolsonaro chegasse e falasse assim: não, talvez o Lula não seja ideal para o Brasil, o que ia acontecer? A cabeça ia ficar. Então ele não é um problema. Então ele exagera para, no mínimo, o cara pensar: caramba, será que Lula é um problema? Então ele joga lá em cima para jogar agora. Esse tom exagerado dele foi de propósito. Isso é Carluxo, isso é Steve Bannon. Isso é para chamar atenção e mostrar para o povo que tem uma grande preocupação surgindo, que é a questão do Lula. Então ele está fazendo uma comunicação, não é para você, eleitor de esquerda, não é para você, artista, não é para você, mídia tradicional. Ele está falando com quem ficou em casa e se absteve. Ele está falando para quem é mais pobre, ficou com preguiça de votar, que não acredita. Ou então para aquele cara mais pobre que votou no Lula, ou votou no Ciro, ou votou na Tebet. É nesses setores que tem grande abstenção. Então ele não está conversando para a classe alta. Ele tem o Datena ali, se veste de pastor e começa a falar para essas classes, entendeu? Porque quando me bateu um susto, eu falei: cara, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso, eu tenho que postar na rede para não dizer que ninguém avisou. Vamos lá, continuar. Vocês vão continuar com o emprego de vocês aí? Conversando com a classe CDE, ele puxa assunto emprego. Olha, ele já desmoralizou o Lula, já falou de família, já falou de policiais, de ordem e tal, agora ele fala de emprego. Mas olha como é que ele vai falar da questão de emprego. Esse regime dele só dá certo até acabar o dinheiro do país e acaba rapidamente. Parêntese. Cara, essa parte da fala dele, ela é muito interessante, porque, por exemplo, quando a gente diz que o Ciro Gomes não deveria melhorar a forma que ele fala para explicar o seu projeto, é disso aí que nós estamos falando. Olha como o Bolsonaro explicou de forma simples para desmoralizar. Ele não falou de números, mas ele desmoralizou o regime petista com uma frase fácil de entender. Deixa eu ver se consigo voltar aqui para repetir, porque essa comunicação que ele fez para a classe popular, assim, cara, foi bem simples, bem fácil de entender. Ó, aqui, ó, vamos lá. Do país e acabamos de vocês aí. Esse regime dele só dá certo até acabar o dinheiro do país. Esse regime dele chamou de regime, para poder fazer uma ponte com com outros regimes que ele acusa de esquerda, que seriam ligados ao PT, né? Que é a Venezuela, ele tenta fazer associação. E ele diz que esse regime dele, não cita o nome Lula, só funciona até acabar o dinheiro do país e acaba rapidamente. O que ele está fazendo aqui? Ele está dando uma explicação lógica simples, simplória, sem complexidade nenhuma, dizendo o seguinte: gente, eu sei que lá no período dele a economia estava um pouco melhor, que vocês comiam picanha, cerveja, mas olha só, o dinheiro de lá, lembra, o dinheiro de lá acaba.
e acaba rápido. E aqui ele está trazendo a Dilma. Ele já está trazendo o Temer. Repara só como é que ele vai continuar essa narrativa. Entendeu? Ele fez uma fala tão simples para o cara falar, cara, mas o problema daquele momento lá que você está com saudade é que o dinheiro acaba e acaba rápido. Então não vale a pena. É isso que ele jogou. E ele já aqui ele já introduz e começa a trazer à memória o governo Dilma. Vocês vão ver só, quer ver? Não estou dizendo que o governo Dilma aconteceu isso, gente. Estou falando da técnica de comunicação dele. Aliás, gente, isso é um vídeo de análise, de comunicação. Acaba rapidamente. Compare, veja os meus ministros e os futuros ministros de Lula. Ele não fala quem vai ser. Ele não diz quem vai ser. Está na cara que o Zé Dirceu deve estar na Segov, Gleisi Hoffmann deve estar na Casa Civil, Dilma nas Minas de Energia. Vai trazer essa quadrilha de incompetentes para comandar o Brasil. E aí o que ele faz? Ele traz figuras polêmicas do governo PT, traz a Dilma. Olha a Dilma aí. Olha como a Dilma aparece aí. Olha como a Dilma aparece aí. Entendeu? E ele fala do Lula esconder ministros. Claro que isso não é um argumento para essas classes, mas ajuda na formatação da linha do raciocínio dele, de falar, ó, porque ele está jogando uma certa insegurança no Lula, e aí ele traz essas figuras polêmicas. Então, cara, o Bolsonaro vai usar muito a Dilma. Não se vai, a Dilma vai virar assunto de segundo turno, entendeu? Porque ele já fez a construção retórica de dinheiro acaba rapidamente, aí traz a Dilma, traz, ele chama de incompetente, entendeu? Então ele está trabalhando para desmistificar na cabeça desse eleitor mais pobre o governo Lula. Ele tem que fazer isso porque ele está na disputa pelo segundo turno. Não vai dar certo. Não estou lutando por mim. Queria estar na praia uma hora dessa, tomando caldo de cana, com a minha filha Laura, de 11 anos de idade, que tem semana que eu não a vejo. É o que eu falo. Agora ele faz um papel de... Aqui é a narrativa do herói, né? Eu estou me sacrificando por você, estou lutando. Não me deixe lutar sozinho. Aí ele traz a filha dele, que é uma criança, que é uma figura que atenua ele. Repara como é um texto decorado, que ele fala, não, minha filha, de 11 anos. Aí ele pensa que tem semanas que eu não a vejo. Eu estou sem ver minha filha, lutando por você. Gente, isso é texto decorado, gente. É texto decorado. Isso aqui tá todo o cenáriozinho armado. E a esquerda caiu, especialmente desesperado, botando kkkk. Irmão, você divulgou um vídeo bom de conversão de voto do Bolsonaro na classe C, D e E, que é uma classe difícil de alcançar, porque ele não tem tanto acesso às redes sociais. Então eles usam muito o WhatsApp, porque o WhatsApp é uma coisa universal no Brasil, né? Ele espalha bem, e o Telegram. E com a esquerda ajudando, a esquerda, o que a esquerda faz? Comenta, acaba chegando, que a pessoa acaba vendo, nem que seja por curiosidade. Hoje eu tenho no Brasil, eu te garanto, ninguém que não tenha visto esse vídeo. Ninguém. Mas faço isso pelo futuro do meu Brasil. É a nossa liberdade que está em jogo. Nada usufrui desse governo, nem a pipoca da piscina aqui do lado. E no começo, eu não podia sair aqui fora, sabe por quê? Porque eu podia ser assassinado por drone. É o que eu falo, ele tá fazendo papel de vítima, não, eu sou honesto, sou coisa. E aqui, esse assassinado por drones, cara, aí é a parada do exagero. Ele joga pro alto para realçar o seu sacrifício, porque assim, não vê minha filha, mas é o trabalho dele, porque até ali, pô, é uma coisa que não dava um papel tão de vítima assim, embora o argumento da filha dele seja muito bom pro eleitor mais pobre. Mas aí ele exagera, não, que eu podia ser assassinado por drones. Aí entra aquela coisa da teoria da conspiração, que com certeza o Telegram, o WhatsApp, o Bolsonaro vai reforçar. Agora, nesse momento, já está reforçando. Então, isso que é a estratégia do muro de Trump que eu falo. Ele usa as hipérboles, os exageros, para botar você, pelo menos, ali no nível de compreensão da mensagem que você quer. Você tem a mensagem X, então você fala 3x para você, pelo menos, chegar perto do X. É isso que ele faz. Até botar um sistema antidrone e poder frequentar um pouquinho aqui nas poucas horas de lazer que eu tenho.
poucas horas de lazer. Só lembrando que ficou viralizado que ele trabalhava poucas horas por dia. Pode ser que ele aproveitou também para tirar um pouquinho. Eu acho que sim, aproveitou para também, porque nas pesquisas qualitativas dá que o Bolsonaro é colocado como um cara que trabalha pouco. Então ele também combate essa narrativa. Tudo isso com o Datena do lado, vestido de pastor, né? Um pentecostal universal, vestido de Edir Macedo. Então isso aqui tá, cara, isso aqui tá armado pro eleitor mais pobre. Olhar para o Bolsonaro. A vida que eu arrisco o tempo todo, vocês estão vendo. Se você... A vida que eu arrisco por vocês todo o tempo. Então, eu precisava fazer esse vídeo, né? Eu acho que eu vou fazer um outro vídeo explicando sobre a estratégia de extremo-direita. Acho que vou fazer um vídeo mostrando como, lá em 2020, eu consegui acertar que o Bolsonaro ia se recuperar, como se recuperou. Mas esse vídeo eu precisava ficar registrado. Como a estratégia de extrema-direita é feita, como o Steve Bannon trabalha e pensa a comunicação e como eles utilizam aqui no Brasil de forma exponencial. Vocês verem, como eu coloquei anteriormente, hoje quem voltou a comandar a comunicação do presidente Jair Bolsonaro, sua campanha se chama Carlos Bolsonaro. É Carluxo. Isso aí é puro suco de Carluxo. E eu fico impressionado como a esquerda e a grande mídia caíram nisso, né? Eu acho que eu vou botar aqui. Eu peguei um tweet no Twitter, uma conta, que eu acho que para mim exemplificou muito bem. Você vê os comentários aqui. Olha os comentários desse vídeo, né, no setor de eleições. Tico Santa Cruz, cantor, lembrou a cena da derrocada de Hitler, né, zombando. Aí botaram a fotinho. Aí o outro bota, o Bolsonaro real não consegue repetir o Bolsonaro fake da propaganda. Ah, a quantidade de Rivotril divulgado deve ser de Cavalar. Ai, meu Deus. Gente, jurar até que é o da Atena. Ai, bota a foto com o Hitler. Ai, meu Deus. Então vocês estão vendo como a galera zombou, perdeu tudo. Vocês veem como as pessoas trataram o tema e estão divulgando esse vídeo. Então, gente, curta o canal Fernando Mendonça, também o Bancada Carioca no YouTube, que quando dá, a gente bota mais análise ali, bem legal. Precisa fazer essa análise sobre a questão como a comunicação de extrema-direita utilizada por Bolsonaro, que assim, ajudou na pandemia, deu sobrevida, e não subestime esse tipo de comunicação, tá bem? Grande abraço.